Fala Quinto B. Hoje na videoaula de Geografia nós vamos relembrar as vias de circulação, os meios de transporte. Então na última videoaula nós estudamos as fontes de energia, que têm um papel fundamental na nossa vida, tanto para a criação de empregos como para o crescimento das cidades. Hoje nós vamos falar sobre alguns meios de transporte. Então, nós vamos dividir esse conteúdo em duas videoaulas. Hoje nós vamos começar a falar sobre os meios de transporte. Aí na próxima videoaula nós vamos encerrar com os meios de transporte e já vamos falar dos meios de comunicação. Então, começando aí na página 126. Principalmente no século XXI, é importante analisar a participação do avanço das tecnologias de comunicação e transporte no crescimento das cidades. Assim, devemos estar atentos para a rápida transformação na forma de nos comunicarmos, para entender como as cidades crescem e se relacionam umas com as outras. Para as mercadorias chegarem ao consumidor, o campo e a cidade devem estar ligados por redes de circulação. Essas redes de circulação, quem vai passar por elas? Os meios de transporte. E já nas redes de comunicação, que é por onde as pessoas vão trocar informações. Vias de circulação são caminhos naturais, como rios, ou caminhos construídos pelo homem, como rodovias e ferrovias. Elas facilitam o transporte de pessoas e mercadorias. Então vamos rever, alguns desses conceitos que vocês já viram no terceiro ano, no quarto ano, e agora estão retomando aqui no quinto. Observe as fotos a seguir e responda. Então aí nós temos duas fotos de uma rodovia muito famosa aqui do estado de São Paulo, a Via Anhanguera. Então a primeira imagem é de 1957 e a segunda é de 2014, lá na altura da cidade de Campinas. Vocês podem ver aí que nós tivemos muita mudança na Via Anhanguera de uma foto para outra. Quais são as principais mudanças nessas paisagens? Então vocês estão vendo aí que a rodovia ela teve a pista dela duplicada e alargada. Eles construíram também viadutos, alças de acesso e, além disso, alguns aspectos negativos. Houve desmatamento e urbanização do entorno, porque na primeira imagem nós encontramos algumas árvores, uma vegetação maior. Já na segunda, nós podemos ver aí que ficou só a grama, praticamente. Árvores maiores ali não existem no entorno. E ao redor ali da rodovia, vocês podem ver na segunda imagem que nós tivemos ali uma urbanização, bairros se formando ao redor ali da rodovia. E a circulação de veículos também ficou mais intensa. Então ali na primeira imagem a gente poderia imaginar o quê? Um carrinho, dois. Já na segunda, com tantas alças de acesso, com tantos viadutos, o trânsito bem mais intenso. E o que permaneceu igual nessas duas imagens? A rodovia com a finalidade de circulação de veículos, Esse era um objetivo que ele foi conquistado tanto na primeira quanto na segunda imagem. 2. Antigamente, muitas estradas eram de terra, estreitas e esburacadas. Além disso, os meios de transporte eram o cavalo ou o carro de boi. Eram necessárias muitas horas e até dias para realizar alguns percursos. Escreva o nome de 2 meios de transporte modernos que fazem percursos em rodovia em menos tempo do que um carro de boi ou cavalo. Então nós podemos citar aí carros, ônibus, vans, motos, caminhões, Lembrando aí que o meio de transporte mais rápido atualmente é o avião. Página 127. Aqui no Brasil nós temos 4 meios de transporte, principais, que são os meios de transporte rodoviário, ferroviário, aquático e aéreo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Rodoviário é o mais utilizado no país. Então aí a foto que vocês estão vendo é da rodovia BR-116,
no município de Resende, lá no Rio de Janeiro. Então, numa rodovia, quais são os meios de transporte que trafegam? Caminhões, carros, ônibus, motos, todos eles integram essa modalidade de transporte. Outra via importante, né, a via ferroviária, que, como o próprio nome já diz, onde circulam os trens. É um transporte econômico. Porém, aqui está dizendo que o Brasil tem uma malha ferroviária reduzida, em geral mal conservada. Por que isso? Há uns 50, 60 anos atrás, a malha ferroviária do Brasil ela era muito utilizada, ela era moderna e a maior parte do país tinha malha ferroviária. Porém, com a industrialização, vieram para cá as fábricas de automóveis e aí o próprio governo começou a incentivar isso, construindo mais avenidas, mais rodovias. E com isso, o carro, né? O governo resolveu apostar todas as fichas nas rodovias, nos automóveis, e a malha ferroviária foi ficando de lado. Por isso que hoje, né, sem conservação, sem manutenção, muita dessa malha ferroviária está caindo aos pedaços. A modalidade aquática, né? Onde nós vamos encontrar os barcos, os navios, né? Então aí tem uma divisão, o marítimo quando é em oceano e mares e o hidroviário nos rios. Então aí nessa foto temos um barco no Rio Paraguai, no município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. E um outro meio de transporte, né, muito importante, são os aviões, os helicópteros que vão fazer parte das vias aéreas. Então, é um meio de transporte mais rápido, no caso do avião, porém com um custo mais elevado. Entre os meios de transporte citados, podemos indicar algum que é utilizado somente para o transporte de pessoas? Nenhum deles, né, quinto ano B? Todos eles servem para transportar pessoas, mas também transportam mercadorias. 2. Qual deles é utilizado apenas para transporte de carga? Nenhum deles. Eles têm dupla função. 3. Qual deles é o mais rápido? É o transporte aéreo. 4. Sobre o município onde você mora, qual é o meio de transporte mais utilizado pela população? Acredito que aí em Poá deva ser o ônibus e o trem. Né? Se você considerar que a parte da população que tem o carro ou moto não é toda a população. Então, na maioria, imagino eu, deve se utilizar do ônibus e do trem. B. Qual é o meio de transporte mais utilizado para o transporte de mercadorias? Acredito que deva ser o caminhão, né? Para levar mercadorias para os mercados, para o açougue, para as mercearias. Agora, nas páginas 128 e 129, nós vamos falar sobre dois meios de transporte muito importantes, o carro e o ônibus. Na próxima videoaula falaremos sobre o metrô, o barco e os meios de comunicação. Então, começando aí com o carro. O carro, ele é um meio de transporte individual e transporta poucos passageiros quando comparado aos transportes coletivos. Então, essa é uma desvantagem, né, que o carro tem com relação aos ônibus, aos trens, ao metrô, que ele transporta poucos passageiros. Então, tem sempre aquela polêmica, né? Às vezes você vê uma rua que está congestionada e dentro de cada carro você tem uma, duas pessoas. Mas, né, se elas estivessem no metrô, num trem, talvez o trânsito aliviasse, mas ao mesmo tempo, muitos trens, muitos ônibus, muitas estações de metrô ficam completamente lotadas. Aí também é difícil, né, querer que a pessoa abra mão disso para ficar enlatada, né, dentro de um transporte público. Então aí vocês estão vendo a planta, né, de uma parte de um bairro e o trajeto de um carro. E esse carro, ele tá saindo da Praça Portugal e o destino final dele é o Parque do Ibirapuera.
Então, esse é um trajeto de uma parte do bairro onde o Parque do Ibirapuera está localizado, lá em São Paulo. Então, enquanto ele está saindo dessa praça rumo ao Parque do Ibirapuera, ele está passando por alguns pontos de referência. E o que são os pontos de referência? Os pontos de referência são aqueles locais, são algumas construções, pode ser uma casa, uma igreja, um cinema, pode ser uma escola, que todo mundo ali da região conhece. Então, por exemplo, aqui onde eu moro, na minha rua, tem 2 prédios. Então, eles são um ponto de referência. Então, sempre quando eu compro alguma coisa para entregar aqui, eu dou um endereço e eu falo, ó, a rua é na mesma rua que tem aqueles 2 prédios. Ou seja, eu uso eles como um ponto de referência. Tá bom? Um ponto de referência pode ser uma rua principal, uma escola, uma igreja, tudo que seja de maior destaque, para ajudar mesmo as pessoas a localizarem um local. Então aí vocês estão vendo que o itinerário dele vai ser pela Avenida Brasil, né? Que é uma avenida muito importante ali na região que leva ao Parque do Ibirapuera. Nesse trajeto, ele vai passar por vários pontos de referência. Ali na legenda, nós podemos ver, ó. Então, essa parte laranja, a reta, é o percurso que ele está fazendo com o carro. E aí nós temos alguns desenhos, alguns símbolos. E na legenda eles estão explicando, ó, que é a residência, que é uma loja de veículos, igreja, um laboratório médico e um banco. Todos esses símbolos aí são pontos de referência, ou seja, são construções que quem mora ali na região conhece e saberia explicar. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar essa planta e vão anotar quais são os pontos de referência. Só que aí tem uma coisa, ó, vocês precisam dizer se o ponto de referência está no lado direito ou no lado esquerdo. Então, vamos ali para o início. Vamos imaginar que nós somos um motorista, né, dentro do nosso carro. Então, conforme ele vai andando, vamos meio que virar aqui o nosso livro e aí nós vamos ver esquerda, direita. Então, o ponto de referência número 1, onde é o que? A residência. Vocês vão olhar ali na legenda e vão olhar o número. A residência que ele usou como ponto de referência está à esquerda ou à direita? Virando assim o nosso livro, nós vamos ver que está à nossa direita. Então eu vou escrever lá na minha tabela. Número 1, residência, no lado direito. E aí vocês vão observar os outros pontos e vão escrever. A igreja, ela está no lado direito ou no lado esquerdo? O banco e assim por diante. Tem também aí uma tirinha do Recruta Zero, bem engraçada, e vocês vão responder aí o que aconteceria com ele se ele virasse para a esquerda. Agora, página 129, vamos falar sobre os ônibus. Além dos carros, as pessoas costumam usar os ônibus para se deslocar nas nossas cidades. O ônibus já é um meio de transporte coletivo, ou seja, é de propriedade pública ou de uma empresa e transporta vários passageiros de uma só vez. Quando andamos de ônibus, é muito importante conhecer os pontos de referência ao longo dos trajetos, pois as pessoas que utilizam deles para saber se já estão mais perto do ponto onde devem descer. Então aí vocês têm mais uma planta e o trajeto que a pessoa vai fazer é: qual é o itinerário, qual é o caminho que ela vai fazer? Esse itinerário ele se dá em Furtado de Menezes, centro, ou seja, lá na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O início é na rua Joaquim Tibúrcio Alves e o fim é na rua Francisco Bernardino.
E mais uma vez, ao longo desse percurso, tem vários pontos de referência que vocês vão poder observar aí na legenda. Lembrando que os pontos de referência são subjetivos, ou seja, cada pessoa vai identificar aquilo que mais chama a atenção. Então, se eu tô dentro de um ônibus e eu falo assim, eu preciso ir para a Secretaria de Educação, aí em Poá. Uma pessoa pode me dar um ponto de referência, falar, é perto de uma igreja tal. Outra pessoa pode falar, é perto de uma casa toda azul. Então, os pontos de referência, eles são subjetivos. Cada pessoa pode ter um ponto de referência diferente, né? Por exemplo, uma pessoa, se eu perguntar onde que fica a EMEB Padre Eustáquio, pode falar, quando você descer da estação, você vai ver bem alto, assim, o símbolo do supermercado Verão. Continua seguindo ali que a escola tá em frente. Você só vai atravessar a rua, passou o Verão, tem o Batuíra, em frente tem a escola. Então, aí no exercício 1, mais uma vez, vocês vão anotar os pontos de referência, igual vocês fizeram na página 128. Então, mais uma vez, o início do meu percurso. A antena de TV. Aí, nesse caso, eu nem vou precisar virar o livro. É só eu observar onde é a minha esquerda e onde é a minha direita. Então, o primeiro ponto de referência que aparece aí é a antena. A antena de rádio e TV, ela está no lado direito. E assim vocês vão fazer com os outros pontos de referência. Exercício 2, vocês podem responder aí mesmo no livro, tá bom? Não tem as linhas, mas vocês podem, como é uma resposta curta, vocês podem responder aí mesmo. Então, para essa semana, vocês vão enviar as páginas 128 e 129. Bons estudos, até a próxima!